Boa noite. Vamos agora dar início ao estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Estamos abordando o último capítulo da obra, que é o capítulo 6, intitulado Espíritos que Faliram devido a viciações sexuais. Estivemos ao longo de vários meses estudando os capítulos anteriores desta obra, que tratam da visão aprofundada da espiritualidade sobre a questão da saúde e da sexualidade. E no último capítulo do livro é trazido uma série de depoimentos de espíritos que foram atendidos nas reuniões mediúnicas da Federação Espírita do Mato Grosso e que aqui são trazidos para análise, para um aprofundamento que iremos compartilhar. Mas, como de hábito, vamos primeiramente fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraído do livro O Evangelho segundo João, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem ainda relativa a João capítulo 16, versículo 24, que para hoje separamos esse trecho. A máquina da eterna beneficência funciona matematicamente em nosso favor, através dos múltiplos instrumentos da vida. Entretanto, as leis eternas não esperam colher autômato em consciência alguma. Então vamos aqui fazer algumas observações para preparar o nosso tema dessa noite. É interessante quando Emmanuel aqui começa afirmando de forma clara e explícita: a máquina da eterna beneficência funciona matematicamente em nosso favor. Mas para que tenhamos consciência disso, é imprescindível o conhecimento das leis divinas, o conhecimento do mecanismo aonde a presença do amor, da misericórdia e da justiça fazem parte, e dos objetivos principais dessas leis em nossa vida, que é a evolução, o progresso, a felicidade. E é justamente decorrente disso que Emmanuel nos diz: olha, a máquina da eterna beneficência funciona, vejam a palavra, matematicamente, em nosso favor. Tenhamos então consciência da bondade de Deus, do amparo de suas leis, que visam o objetivo maior, a nossa felicidade. E continuando, ele diz: através dos múltiplos instrumentos da vida. Entretanto, as leis eternas não esperam colher autômato em consciência alguma. Aqui é interessante esse enfoque que Emmanuel nos traz. É porque não é por decorrência da perfeição e da providência das leis divinas que nós não somos chamados a exercer um papel importante no desenvolvimento, nas escolhas que fazemos ao longo da vida, as quais os espíritos do bem nos amparam e nos ajudam para que exerçamos as escolhas melhores. Mas o que é importante aqui destacar é: cada um de nós deve funcionar conscientemente como instrumento das divinas leis, de forma ativa
e não de forma passiva. E por isso Emmanuel aqui destaca esse aspecto, dizendo: as leis eternas não esperam colher de nós autômatos, robôs, que não atuassem conscientemente na aplicação dessas leis em nossa própria vida. Vamos assim para o nosso tema: espíritos que faliram devido a viciações sexuais. Alguns deles, ainda semi-hebetados pelas consequências de seus atos, foram atendidos em suas necessidades pela psicoterapia espiritual, realizada em nome da caridade, nas reuniões mediúnicas que acontecem às segundas-feiras na Federação Espírita do Mato Grosso. Então, essas histórias que nós iremos começar a analisar hoje são provenientes do trabalho na reunião mediúnica dentro da sede da Federação Espírita do Mato Grosso. Depoimento de Bueno Costa, que é o que nós vamos analisar hoje, ocorrido em 7 de janeiro de 2014. Ex-sacerdote católico que durante a sua jornada terrena enveredou pela pedofilia e, presentemente, já arrependido, busca trabalhar pela sua reabilitação. Então, a pedofilia é uma das parafilias, distúrbio sexual dos mais graves. Em estudos anteriores que fizemos neste livro, que se encontram no nosso canal no YouTube, nós analisamos de forma bem mais extensiva a questão da pedofilia. Aqui nós iremos lembrar alguns aspectos, mas eu peço àqueles que não se lembrem desse estudo, visitem o nosso canal e vejam que foi tratado há meses atrás esse tema. Então, é um depoimento de um padre envolvido no crime da pedofilia. Não poderíamos deixar de nos lembrar aqui de uma importante obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Sexo e Obsessão, que é a história do Padre Mário. É uma importante obra dentro desse tema que eu sugiro muito a leitura. Então, Sexo e Obsessão, ao longo de todo o livro, vai analisar de uma forma minuciosa a história do Padre Mário associado a questões da pedofilia. Vamos ao depoimento aqui do Bueno Costa. Pela postura que me foi confiada como religioso, eu deveria ter protegido, amparado e assegurado a inocência de muitas crianças. Mas os dramas de uma alma egoísta, hipócrita e falsa não conseguiram desvencilhar rapidamente. Então, o Padre Bueno começa a sua narrativa explicando a razão do sofrimento e desse distúrbio sexual ao qual ele estava envolvido. E aqui ele começa nesse depoimento deixando bem claro que na consciência dele havia um entendimento do trabalho vinculado à igreja no amparo
e na proteção à inocência de muitas crianças. Prossigamos. Sim, sou um criminoso, pedófilo, e fiz do meu desequilíbrio e da minha loucura os piores dias de minha vida, porque esquecido imensamente de proteger e amar os pequeninos como Jesus havia me pedido nas primeiras linhas de seu Evangelho. Está na página 194 dessa obra Sexualidade e Saúde Espiritual, que recomendamos muito a leitura. Estamos analisando aqui, como dissemos, o último capítulo desse livro, mas é uma obra, inclusive a livraria espírita que temos aqui em Caruaru, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, tem desta obra com preço promocional, e é uma obra que abrange de uma forma detalhada essa questão da sexualidade, ainda pouco tratada em obras espíritas. Mas voltando aqui ao depoimento do padre, ele se reconhece um criminoso e que fez do desequilíbrio, da loucura, os piores dias da vida dele. Irmãos muito sérios haviam me avisado sobre as minhas insanidades e os riscos de entrar num poço sem fundo. Debilmente, a mente de um pedófilo não acredita ser doente. Acredita que tudo que vê é apenas uma leve intenção. Então, o depoimento do Padre Bueno vem alertar aqueles que recebem o esclarecimento dele de que ele houvera recebido advertências de amigos, de irmãos, sobre o comportamento que ele começava a expressar a respeito das crianças. Mas ele, a princípio, antes de ter iniciado o cometimento desses crimes, acreditava que não havia nada demais. Espíritos que ainda comungam nas experiências do corpo e sentem desequilíbrios terríveis nos comportamentos sexuais, não pensem que a carreira de um pedófilo terrível como eu começa de uma hora para outra. É através de pequenas libertinagens, pequenos assédios. Então aqui ele deixa a advertência àqueles que ainda não tenham enveredado no crime da pedofilia, mas que já percebem certos níveis de desequilíbrio do comportamento em relação às crianças, que percebam nisso alertas para a busca de tratamento através de recursos inerentes à psicologia e à psiquiatria, porque é nessas áreas aonde os subsídios da medicina direcionados ao tratamento da pedofilia ocorrem. Caso não fosse a imortalidade que hoje me zoa, verdadeira misericórdia e alívio por verificar que poderei reencarnar em situação dolorosa, ao mesmo tempo em que necessária para o meu reajuste. Então, ele deixa bem claro que pelo tempo que ele já estava na espiritualidade, ele sabe, já tinha um esclarecimento a respeito da necessidade da reencarnação e que seria em situações dolorosas, aonde a necessidade
a que o próprio Espírito se impõe em termos de expiação ou de prova maior, a fim de evitar a repetição do crime. Porque, tal como ocorre na grande maioria dos vícios, ao se instalar durante um período mais longo, as marcas do desequilíbrio físico alcançam também o corpo espiritual. E não é pelo fato de ter desencarnado que esse distúrbio ele iria se apagar. Então, vejamos bem, o padre ele sabia que seria necessário reencarnar. A questão dos limites ou doenças limitantes que ele iria ter, teria a ver, claro, com a sua consciência. É por meio de pequenos gestos e concessões da mente insana, olhares, toques, abraços vergonhosos, que a mente desequilibrada sexualmente se acha na liberdade de avançar cada vez mais nos seus intentos terríveis. Então ele se lembra de que quando estava encarnado, a instalação paulatina que levou ele ao crime da pedofilia se deu, a princípio, de forma sutil. Não obstante, como ele aqui assinala, achar na liberdade de avançar, acha cada vez mais na liberdade de avançar aos seus intentos terríveis. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, é que o crime da pedofilia, ele é alvo de uma série de penalidades civis face à gravidade do mesmo. Porque aqui é importante destacar que uma criança que é vítima da pedofilia, ela pode ter a sua existência com esse crime totalmente estragada. Não são poucas as tentativas futuras que ocorrem com essas vítimas de buscar o suicídio, de não suportar o nível de culpa que sente por aquilo que, na verdade, ele não teve culpa alguma, mas face à sua inocência, foi vítima de um adulto. Então, é preciso, e aqui destacamos, que aqueles que sentem qualquer tendência ao crime da pedofilia saibam, estão matando vidas. Não é um simples ato de vida sexual, é a destruição de outra vida. E é por isso que é um crime tão sério. E ao perceber qualquer tendência nessa área, busque tratamento psicológico e psiquiátrico, antes que essas ideias ganhem volume na mente, na imaginação desequilibrada, favorecendo o surgimento do crime. Confesso, de alma bem aberta, que a reencarnação deformada e a idiotice, exatamente, será o verdadeiro paraíso que mereço. O que fiz foi o inferno na vida das almas, que buscaram Deus através de mim e encontraram o servo da maldade. Então, aqui na parte final do depoimento dele, ele destaca que a sua reencarnação
possivelmente será no campo de deformações físicas e de idiotice, como meio, a princípio, terapêutico para a sua recuperação. Outro fato importante que é salientado aqui na parte final de seu depoimento é ele ter percebido que ele gerou um inferno na vida das almas que buscaram Deus através dele. Então, claro, há causas, principalmente associadas à violência infantil e à própria violência sexual, que o adulto, hoje pedófilo, sofreu quando era criança. Há, de certo modo, isso foi analisado no estudo que eu citei, que já o fizemos alguns meses atrás dessa obra, na parte referente à pedofilia, de que há uma percepção pelos psicólogos de que a pessoa que se torna um pedófilo, ele tenta, de uma forma absurda e contra o próprio Criador ou contra o próprio Deus, como uma medida na qual, atingindo a infância, a ingenuidade, a pureza que normalmente uma criança tem, ele pudesse descarregar os desequilíbrios íntimos que ele traz do seu passado de sofrimento também na área da sexualidade. Mas aqui ficam as sugestões para a busca desse estudo que fizemos antes, e continuaremos no próximo encontro analisando outras histórias de espíritos que faliram na área da sexualidade. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo.